Bom, eu queria primeiro agradecer muito, 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 né, o convite que a UINE fez, que a Mariá, o contato que fizeram com a nossa secretaria, a Secretaria da Mulher. Eu tenho dito que essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão, estar aonde as pessoas estão com disposição, né, de fazer um diálogo e um debate sobre essa questão da violência de gênero, porque a gente tem colocado que esse é o principal desafio quando a gente discute a questão do empoderamento das mulheres. Empoderar as mulheres significa orientá-las, informá-las sobre os seus direitos, né? Mas, sobretudo, as dificuldades que elas enfrentam, a quem elas devem recorrer. De que forma elas devem procurar auxílio num caráter da prevenção e também num caráter do direito que elas têm de representar, seja o tipo de violência e de agressão que elas sofram. Então, empoderar as mulheres significa um compromisso de pactuar essa relação com a sociedade, com os diversos setores da sociedade, para que a gente possa, de fato, atingir o objetivo que é ter as mulheres fortalecidas e seguras dos seus direitos. Não é necessário a gente, neste momento, detalhar o quadro. O quadro está aí para quem quiser ver. Basta acessar lá a IPEA 2014, aquela grande divulgação feita pela Folha de São Paulo, que criou uma panaceia geral, trouxe que 65% da percepção dos entrevistados no Brasil inteiro apontavam que a culpa da violência sofrida por uma mulher, seja da violência física ou sexual, né, com ênfase ao estupro, era a culpa da mulher, em função da vestimenta. Eu não consegui entender que 65% dos entrevistados, homens e mulheres, culpabilizavam a mulher pelo fato dela ter se tornado vítima de violência sexual. Na sequência, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, veio pedindo desculpa para a nação, erraram nos dados e disseram, então, que não era mais esse percentual e era apenas 26%. Mas, gente, 26% ainda é muito, porque nós temos indicadores de violência doméstica, nós temos indicadores de violência física, nós temos indicadores de violência sexual, nós temos as raízes, nós temos aonde essas violências acontecem, por que elas acontecem, em que cenário elas acontecem. Entretanto, a UINE falou aqui algumas vertentes da violência que é preciso que a gente traga para esse debate, que é, por exemplo, a questão da violência no trânsito, né, quando as meninas do Saia de Bice se colocam à disposição de organizar um movimento para tratar do tema como elas são tratadas no trânsito, né, isso é fundamental. Quando nós fazemos um recorte ao assédio nos ambientes de trabalho, as violências urbanas elas estão tão elevadas quanto as violências domésticas, aquelas que acontecem intrafamiliar. Ou seja, nós temos indicadores para tudo. Com todas as campanhas que nós temos feito, eu acho que esta oportunidade que começa a acontecer hoje, ela é fundamental, primeiro, para que, inclusive, nós tenhamos um retrato do que está acontecendo à noite em relação aos assédios e as violências em que as profissionais, sejam elas jovens ou idosas, têm sofrido durante a noite. Essas mulheres são assediadas cotidianamente dentro do transporte coletivo. Quando não são apenas assediadas, são molestadas, são encoxadas, né? Há uma tentativa de estupro flagrante dentro do transporte coletivo, e isso está acontecendo todo dia e de forma muito intensa na cidade de Curitiba. Nós temos sido chamados nas universidades, nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, os movimentos têm se atido mais para essa complexidade desse efeito que não é natural, porque a violência não aconteceu hoje. Ela já é milenar. Mas é verdade que, para a agenda do poder público, para esse pacto com a sociedade, ela começa a acontecer agora. E eu quero, por fim, dizer que, apesar de toda a dificuldade, apesar de a gente, ao longo desses quase 4 anos de gestão, ter introjetado essa questão da violência como um foco primeiro do nosso trabalho, a Secretaria da Mulher não nasceu só para isso. Nós temos pautas que trabalham desde a questão do empoderamento em relação à autonomia econômica, nós temos eixos estruturantes, ações, né, Bruno, que a gente até agora não conseguiu realizar, né, Vitor? Porque a gente ficou refém da pauta da violência na cidade de Curitiba. Então, ou a gente trabalha com campanhas, com programas que mudem essa cultura machista, preconceituosa, ainda dessa sociedade patriarcal, que entende ainda que a culpa é da mulher
porque saiu com a saia curta, né, e foi estuprada e violentada porque ela tinha que estar em casa, porque ela tinha que ser uma jovem bem comportada, e não pode ser uma jovem que, mesmo indo para o seu ambiente de trabalho, resolva ir com uma blusa mais ousada. Quer dizer, é essa cultura. Se nós não mudarmos essa cultura da sociedade, eu acho que nós vamos ter poucos avanços. Que a mudança da cultura, atrelado a políticas públicas que não sejam mascaradas, mas que apresentem resultado efetivo para as mulheres, atrelado a programas e campanhas que inverta a lógica da culpa da nossa vítima, né, nós vamos conseguir dar passos, eu acho que mais significativos, né. Então, queria, mais uma vez, assim, agradecer essa oportunidade, pedir a vocês, por último, que, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho e esses dados da violência, a gente está sempre colocando, vocês acessem a Secretaria Municipal da Mulher no Facebook. Nós estamos lá no perfil do Facebook. Lá vocês vão encontrar todas as campanhas que nós fizemos. Então, a gente está à disposição. Mais uma vez, cumprimentar vocês, sabendo que nós vamos nos ver muitas vezes ainda em outras ações, em outros processos. Muito obrigada.